Meu nome é Heitor Ribeiro de Assis e neste vídeo estarei apresentando o projeto Problemas Dialíticos envolvendo crescimento supercrítico com condição de fronteira mista de Dirichlet-Neumann, projeto que estive estudando sob orientação do professor Luiz Fernando de Oliveira Faria durante o programa de iniciação científica da UFJF. Esse projeto é uma direta continuação do nosso projeto anterior, Problemas Dialíticos envolvendo crescimento crítico, e o link para esse vídeo aqui da CMIC 2020 eu coloquei na descrição deste vídeo. Neste projeto passado, procuravam por soluções do problema de valor inicial, PC, ômega sendo um conjunto aberto, limitado em Rn, ele é maior ou igual que 3, e F satisfazendo essa condição de crescimento aqui, onde P é o expoente crítico Sobolev, e 2 estrelas é dado por essa fração aqui, dependente da dimensão do espaço. Este nosso trabalho anterior já era visto como uma generalização dos casos considerados na literatura, porque antes era considerado apenas o caso subcrítico, onde o P é estritamente menor do que o 2 estrelas menos 1. Aqui, para ficar clara a nossa generalização, eu coloquei 2 gráficos. O primeiro é o caso abordado pela literatura anterior. Essa área completamente preenchida seria o crescimento subcrítico, e essa área tracejada seria o crescimento crítico. Então, as funções estariam permitidas a crescer nessa área apenas. O que fizemos foi conciliar essas duas áreas, considerando o P igual a 2 estrelas menos 1. Agora, no nosso projeto atual, a gente conseguiu expandir ainda mais os resultados. Primeiro, a gente conseguiu generalizar mais a classe de função que poderia considerarmos para F. No caso, agora a gente conseguiu considerar funções supercríticas, ou seja, P maior do que 2 estrelas menos 1. Mas, além disso, a gente ainda teve uma generalização nas condições de contorno, que eu falarei depois. Primeiro, quanto à generalização da classe de funções, a gente considera agora que ela satisfaz essas 3 condições. A primeira já era considerado antes. A segunda, sim, é a importante generalização do caso subcrítico para o caso supercrítico, que é, em linhas gerais, a gente pedir que ela satisfaça essa condição de crescimento aqui. Como o θ é positivo, esse expoente aqui é maior do que o expoente crítico, 2 estrelas menos 1. A generalização não é total, porém, a gente ainda precisa achar uma sequência desse tipo aqui que satisfaça essa desigualdade, mas a gente vê que é uma generalização satisfatória. Aqui eu coloquei mais um gráfico, que seria a nossa generalização atual, né? Então, novamente, essa área tracejada seria o crescimento crítico, 2 estrelas menos 1, e agora a nossa área totalmente preenchida é um pouquinho maior. A gente consegue considerar funções que estão acima do crescimento crítico. Apesar dessa área aqui no começo ser pequena, né, a diferença entre as duas áreas, à medida que S cresce, essa generalização aqui fica cada vez melhor. Aqui eu coloquei alguns exemplos de funções que a gente conseguiu considerar agora, que não eram consideradas antes. E, por outro lado, como dito, a gente generalizou ainda as condições de contorno. Antes a gente pedia a condição de fronteira de Dirichlet, ou igual a zero em toda a fronteira, mas agora a gente pede que ela satisfaça a condição de fronteira mista de Dirichlet-Neumann. Essa seria a definição aqui. E o que a gente está fazendo basicamente é particionar a fronteira de ômega em 2 subconjuntos, σ1 e σ2. No σ1, essa parte aqui desse operador B em U vai se cancelar e B de U vai ficar simplesmente a função. Então, essa condição exprime que a gente tenha U igual a 0 nessa parte da fronteira. Por outro lado, na fronteira, no subconjunto σ2, a gente vai ter essa parte se cancelando e vai ter a derivada de U com relação ao vetor exterior normal igual a 0 nessa parte. A gente vê então que essa é realmente uma generalização que a gente tinha antes, porque agora a gente não precisa de U se anulando em toda a fronteira de ômega, mas apenas nesse nosso subconjunto σ1. No restante, ela pode assumir qualquer valor não nulo, né, desde que essa derivada aqui seja nula. A gente volta ao caso anterior da fronteira de Dirichlet, quando esse conjunto é o conjunto vazio. Então, a gente vê que realmente nossos resultados são uma generalização do que a gente fez ano passado e, consequentemente, uma generalização da literatura anterior. E é bom citar aqui, né, que a gente usou o método não variacional de Galerch, o mesmo que a gente já havia utilizado no ano passado, mas a gente teve que usar algumas ideias de alguns trabalhos, como Peral e Colorado, ou do Jairo e do Claudianor.